E aí galera, tudo bem? Bom, hoje eu estava conversando com um distribuidor de alimentos, né? Um vizinho nosso aqui da empresa. Por incrível que pareça, hoje é feriado, mas enfim, né? No Brasil, feriado é só para quem pode. E, e aí a gente estava conversando, né? E ele é um distribuidor de alimentos, né? Já antigo, já tem seus 70, 60 e poucos anos, 70 anos. E ele falou, ó, a gente começou a conversar sobre economia, e ele me falou, Alfredo, o que está acontecendo é que um monte de vários fabricantes de bolo, bala, etc, não estão conseguindo pagar as contas, fechou uma fábrica de iogurte, fechou uma fábrica de bolo, enfim, etc. E aí, curioso, eu perguntei para ele, né, qual que seria a razão disso. E aí ele me falou, Alfredo, mas a razão é que tem muito imposto, o Brasil a lei trabalhista é muito leonina, os funcionários, ele não tá, os proprietários me dizem que não estão conseguindo pagar impostos, não estão conseguindo pagar os funcionários e tal. Aquela aquele velho argumento que a gente já sabe, né? E eu perguntei para ele o seguinte, falei, olha, mas os impostos aumentaram nos últimos 20 anos? Aumentaram, foi criada alguma lei trabalhista nova? Ele falou, não. Eu falei, mas e suas vendas? Suas vendas caíram? Ele falou, nossa, caíram demais, tal. Então, as pessoas estão... existe um problema crônico no Brasil que o cidadão comum, que até os empresários tal, estão deixando passar, estão focando num problema menor, né, secundário, que não seja tão grave. Por exemplo, você está com um tumor no cérebro, né, e você vai no médico e ele te dá um remédio para dor de barriga. Vai te resolver? Vai, mas esse problema, o mais sério, crônico, não foi resolvido. E aí eu explicando, conversando com ele, né? E aí ele me perguntou, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque vou te dar um exemplo do que a gente entende desse problema crônico. Digamos que uma fábrica tem um custo fixo de 10 mil, com impostos, com funcionários, etc. E faturava 100 mil. Então ela tinha lá 90 mil de lucro, né? Etc. Hoje a fábrica vende 20. Então o custo fixo dela, não é que o custo fixo dobrou, né, para 40 mil. Foi o contrário, o faturamento dela voltou muito, né? Reduziu. Então o custo fixo está ali, ele tem que pagar, né? O custo não é o custo que, independente de quanto você venda, o custo está ali. Então hoje está muito mais difícil de pagar o funcionário, imposto, tá? Não estou falando que o Brasil é um país que não tem imposto, que deveria, tem muita coisa no imposto que tem que melhorar, muita coisa, muitas leis trabalhistas também tem que mudar, enfim. Mas esse não é o grande problema. O grande problema do Brasil é o consumo, o poder de consumo. E como funciona o poder de consumo? Independente de qual seja o segmento, o cara precisa vender. Ele precisa que alguém consuma aquele produto. Então, no caso ele me mostrou um saco de bala lá de meio quilo, falou que paga aquelas balas de iogurte e tal, falou que paga aqui naquele saco R$4, né? E se você equiparar o dólar a 4, que está mais ou menos R$4, você vai ver que o saco de bala de meio quilo, não sei se é meio quilo, acho que é meio quilo ou 1 quilo, não sei, mas vem bastante bala, tá $1. E aí aí você fala assim, tá caro, por isso que as pessoas não consomem? Não, tá barato, $1 um saco de bala que dá pra, deve ter umas 200 balas ali. Então, qual que é o problema?
Se esse saco de bala custasse $1 nos Estados Unidos, eles venderiam muito? Venderiam muito, muito. Venderiam por $2, né? Por $3 um saco de bala. E venderiam muito. Agora, por que não vende aqui no Brasil? Porque o fabricante ele tem um custo real, né? É diferente da mão de obra, que o cara é pintor, ele faz por R$500, ele pode fazer por 100, ou na casa dele ele pode fazer de graça. Agora o fabricante, que é a economia que tem ali o seu trabalho real, né? Que você precisa ter a máquina, você precisa ter o insumo, que é o produto, né? A manufatura, né? Os ingredientes para fazer. Você precisa ter o funcionário, você precisa ter a máquina. Então você tem ali, se você apertar o máximo possível, você vai ter um custo X. E não dá para você mudar aquele custo se você não produz, né? Pagar a luz, enfim, funcionário e tal. Então o que está acontecendo hoje? As fábricas estão sendo esmagadas, né? E estão fechando porque o cara não tem escala, não consegue vender. E ele baixa o preço, vende um pouco, mas o mercado já de novo enfraquece. Aí você fala, mas a culpa é o que é? A culpa é o consumo, né? Mas eu vou explicar da fábrica para que vocês entendam. E aí o cara vende a R$4 e não consegue vender. E aí ele vai lá, aí ele vende por R$4, o cara não consegue pagar, vai no banco, financia, então o banco já come os juros. E aí ele fica com aquele dinheirinho. Aquele dinheiro ele tem que pagar o funcionário, tem que pagar o imposto, tem que pagar... E aí ele não consegue. E aí o governo chega para ele e fala assim, ô fulano da bala, você tá pagando quanto de imposto aí? Ah, ó, tô vendendo 20 mil, tô pagando aqueles 10 mil fixos. Eu tô pagando, dos 10 mil, eu tô pagando 3 mil de imposto. Aí o governo fala, ó, se a gente diminuir, zerar esse imposto aqui, você vai pagar 3 mil a menos, que vai sobrar pro seu lucro. Aí o cara fica feliz, porque ele fala, pô, era 10, né? Vai para 7, eu vou economizar esses 3 mil. E aí ele chega de novo e fala, ó, essa lei trabalhista aí, esses encargos, que você paga aí mais 2 mil, você vai pagar, vai ficar para você. E aí o empresário, ele se foca nisso, né? Ele se foca, não, pô, vou economizar aqui 5 mil reais. Então, em vez de eu ganhar 10, né, eu vou ganhar 15. Então, eu tenho que trabalhar nessa reforma. Só que o problema real é que ele deixou de vender, né, 80 mil. E mesmo que façam essas reformas, esses funcionários que vão sair daqui vão perder poder de consumo. E aí o poder de consumo que ele vai perder, ele vai deixar de comprar um outro produto, ou vai deixar de comprar, enfim, etc, que é cíclico, né? E aí daqui 10 anos, 5 anos, essa fábrica vai perder mais venda. Não vai vender 20 mil mais, vai vender 15. Então esses 15 mil que ela não pagou imposto, e vai até ser esmagada. Então, o problema real da economia é o consumo, é você estimular a geração de emprego, mas a geração de emprego com um salário justo, que a pessoa tenha um salário, que ela consiga ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida, algumas pessoas pensam que é socialismo, o cara quer que a pessoa viva bem. Claro, porque se a pessoa tem um poder de consumo, que tem um dinheiro para gastar, se ela tiver dinheiro para gastar, naturalmente ela vai gastar, naturalmente ela vai consumir mais. Consumindo mais, esse cara da bala, como o cara do bolo, como outro cara, ele vai vender mais. Ele vendendo mais, ele vai ter mais lucro. Tendo mais lucro, ele vai contratar mais pessoas. Então, o problema crônico no Brasil não é imposto. Não estou dizendo que não há problema aí, tá? Mas estou dizendo que o problema crônico não é esse. O problema crônico no Brasil é o consumo. A Ford vai fechar, por quê?
as montadoras no Brasil são as que mais faturam no mundo, com o maior lucro, né? Na verdade, são as que mais lucram por carro. Agora, qual é o problema? As pessoas sem dinheiro não compram carro. Você consegue comprar um carro à vista? Se você consegue, você é um privilegiado. A maioria das pessoas compra um carro como? Financiado. Então, não é ela que compra, é o banco que compra para ela e ela vai parcelando. Quer dizer, ela compra um carro e paga 2. Então, o banco dá esse crédito para ela. Então, ela não tem esse poder de consumo. O banco facilita para que ela tenha esse poder de consumo. E por isso que os bancos ganham tanto dinheiro no Brasil. Então, o banco hoje, o sistema financeiro, ele sustenta uma economia falsa. Né? Um exemplo que um amigo meu me disse esses dias, que eu achei bem legal, é que o cara falou, o pessoal não tem dinheiro, mas a praia aí, o pessoal indo para imigrantes lá tá lotado, né? É tudo mentira que ninguém tem dinheiro. Olha lá, quanta gente indo pra praia e falar que não tem dinheiro. Aí eu falei pra ele, bom, vamos fazer um fictício aqui. Passa um raio-x ali e tira, dessa estrada você tira os carros que são financiados, os cartões de crédito, né? E você tira as pessoas que estão com empréstimo, pagando empréstimo, só deixa na estrada os carros pagos e as pessoas com dinheiro dela no banco, que tem dinheiro na poupança, na conta, para poder gastar. Porque isso é economia real, o resto é tudo especulativo, é crédito que o banco deu. Você vai ver, daquela estrada cheia, você vai ver quantas pessoas vão ficar só. Então você fala, mas e daí? Eu pego o dinheiro do banco, mas eu pago. Não é essa a questão. A questão é, você pode comprar sem o banco te ajudar? Não. Por quê? Porque você não ganha o suficiente. E aí tem um acréscimo dos carros, tem um lobby dos carros, e aí começa o lobby. Eu já ouvi um monte de gente falando, não me interessa quanto custa, me interessa se eu posso comprar ou não. Então o iPhone, por isso que o pessoal fala, mas o iPhone no Brasil é 3 vezes. Por quê? Porque o cara não vai comprar à vista, o cara vai comprar parcelado. Então ele não vai pagar, mesmo que seja 5 mil, ele não vai pagar 5 mil, ele vai pagar 10. Porque o interessa é quanto que ele paga por mês. Isso é um erro grave, né? Porque quem controla todo o sistema brasileiro, a maioria, né, sistema de compra e venda, é banco. Então, a gente vive numa economia falsa, e onde o problema crônico não é atacado. O governo não ataca o desemprego, ele não ataca a valorização do salário. Hoje o salário mínimo está em 200 e poucos dólares, se eu não me engano, 250 dólares. O americano, a média do salário mínimo é 1.200 dólares. Aí você fala, mas a gente não recebe dólar. Mas todo o nosso produto é baseado em dólar. Então a gente tem que se preocupar com o dólar, literalmente. Porque o dólar, ele que equilibra o real, inclusive. Toda a nossa economia é baseada no dólar. A economia mundial é baseada no dólar. Só que o nosso salário é baseado no real. Então há uma defasagem. Você aí que está me assistindo, volta aí 10 anos na sua vida, né? Se você não for tão novo, volta 10 anos e vê quanto você ganhava 10 anos atrás e quanto você ganha hoje. Se você ganhar o mesmo salário, você já perdeu 50% do poder de consumo. Porque o dólar 10 anos atrás era muito mais barato do que hoje. É simples essa conta. Então, o que acontece hoje no Brasil? O salário, existe em 94 que existia 1 por 1, né? Que era R$1, e mesmo assim o brasileiro ganhava 230 dólares, que está errado também. Então você tem uma diferença do que? O salário da pessoa vai subindo, os produtos vão encarecendo e o salário vai diminuindo. E aí com a lei trabalhista, com fulano, poder de compra. O cara não tendo poder de compra, ele não gera. Ele não vai comprar o bolinho que fez com que a fábrica do cara fechasse. Ele não vai comprar esse saco de bala, mesmo sendo muito barato.
O problema crônico no Brasil, eu reafirmo, é o poder de compra do cidadão comum. O poder de compra do cidadão comum não é compatível com a nossa realidade. Os produtos estão fora da nossa realidade. Os produtos estão na realidade norte-americana. E nós temos um salário de Brasil. E aí não existe fábrica que sustente, não existe família que se mantenha vivo, né? E aí fala, mas um ou outro, sim, mas é por isso que o Brasil está degradando, entendeu? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse assunto é um assunto que é importante, que eu abordei alguns temas aqui, que as pessoas sempre caem nessas armadilhas do governo. O governo está mostrando um problema secundário e o problema crônico do Brasil está sendo deixado de lado. Então, nossa economia tende a aumentar e aumentar e aumentar o desemprego, aumentar todos os problemas, entendeu? A economia tende a diminuir, na verdade. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.